Boa noite, pessoal. É com alegria que iniciamos mais um podcast Cacau com Espiritismo. E nessa noite nós iremos fazer algumas reflexõezinhas acerca da desarmonia imprimida quando se desperdiça energia e se dissipa recurso que auxilia no tentame valioso. Aqui no livro No Mundo Maior, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 11, Sexo, fala um pouco que a incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e perturbação, que ultrapassa de muito a devastação da peste referida na história da humanidade. Só a epidemia de bubões, no século VI, eliminou quase 50 milhões de pessoas. Isso é bagatela comparado com as milhões de almas que a angústia do sexo dilacera diariamente. E isso é algo que tem impacto no direcionamento energético do espírito. Quando se tem compreensão do uso da energia que me foi emprestado e da canalização que eu devo fazer isso para as obras de escola, de luz, nobre, acaba acontecendo uma dissipação de recurso com a natural consequência da perda de condição e eficiência naquilo que eu me emprei de fazer. Doloroso é verificar a desarmonia em que se afunda a pessoa com sombrio reflexo na esfera imediata à luta carnal. O cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Porque é um desequilíbrio que estorcega no desregramento passional. Dissocia sempre perispirítico, exigindo longo período de reparação. E quando se fala em perda energética, isso acontece quando existe algum direcionamento para a falta de perdão, a questão do ressentimento, da mágoa. Isso facilita e leva a uma perda também de recurso e de condição, de percepção, porque o compromisso infeliz, ele obnubila a minha visão, ele interfere na percepção que eu faço do que ocorre. E essa questão, ela acaba impactando no discernimento de valor que eu faço, que acaba sendo doloso, confuso, errôneo, infeliz. É a questão também do melindre, que acaba levando a uma dificuldade de percepção, a um rompe,
a um estacionamento de elucidação, de discernimento. E acaba que vai se perdendo nessa vibração a bondade que deve permear o que eu faço, a atitude que eu tenho. Porque a bondade ela tem que vir de antemão acompanhando qualquer obrigação, qualquer desincumbimento de dever que eu venha fazer. E é interessante porque, dependendo da intenção que está por trás, isso pode falir uma ação que por si só seria válida, positiva, mas a intenção por trás, sendo malsã e não tendo esse respaldo da bondade, da bondadolia, do bem-querer sozimento, acaba esterilizando uma proposta aparentemente boa e bem intencionada. E daí se tem essa questão da importância de recrutar recurso nessa nutrição do positivo, do bom. Hoje eu tinha descido lá no centro e encontrei uma pessoa lá da escola e ele tinha comentado da bomba que ele recebeu. Um aluno, ele estava no segundo ano e vai repetir o segundo ano o ano que vem. No caso, esse em curso, porque a repetência ocorreu fim do ano passado. E eu falei para ele, para persistir, para continuar, que é isso que importava. Eu tinha comentado a questão de uma experiência da minha bomba que eu vivi e que, em meio a essa conjuntura, segui, continuei, acabei concluindo o ensino médio, depois fiz uma faculdadezinha também. Assim, sempre uma experiência simples, tranquila, mas continuando, não desistindo. Então, por vezes, numa conversa com alguém, é possível você animar ela. Igual nessa experiência com esse rapaz, que poderia ser um convite para desistência, para tristeza, que são sempre sentimentos inférteis, estéreis. Eu insuflei nele o bom ânimo, dei um exemplo pessoal, para que ele seguisse apesar de tudo. Porque à medida que continua, o caminho abre. Então, a intenção por trás do que eu faço vai permear a minha atitude, o empenho que eu tenho naquela ação. E também vai me ajudar a canalizar recurso nas edificações do porvir, que passa pela minha alteridade, pela minha disciplina, pela minha renúncia,
pela minha pureza de pensamento, de palavra, de ação. Essa foi a nossa reflexãozinha dessa noite. Agradecemos por mais esse momento e até o próximo podcast Cacau com Espiritismo.